Boa tarde a todos que estão aqui presentes, boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde aos convidados. Quero convidá-los para assistir mais uma palestra do nosso Café Palestra e Bar, que está acontecendo aqui na Expert XP, no mezanino do stand do Grupo Studio, uma feira incrível, muitas pessoas aqui, uma série de painéis aqui, esse já é o segundo, nós estamos no terceiro dia de feira. Tem acontecido uma média de 4 palestras por dia, com 1h15 de intervalo entre elas, sobre diversos assuntos de compliance, redução de custos e aumento de performance, que são as 40 soluções do Grupo Studio, com diversos especialistas. E hoje, agora, nós vamos tratar o tema de soluções de redução de custos, aumento de performance e compliance para o agronegócio. E eu tenho 4 convidados especiais, que é o Renato Opitz, diretor da Ibraflor, Instituto Brasileiro de Floricultura, o João Victor, diretor de negócios da Cicobi Cop Livre, Nelson Monteiro, sócio e conselheiro do Grupo Studio, e o Diogo Fernando, que é sócio da Estúdio Agro, que é o nosso braço de soluções para o agronegócio. Sejam muito bem-vindos. Passo a palavra para o Nelson Monteiro fazer uma introdução sobre esse assunto e a gente debater esse assunto. A gente vai dividir praticamente em 4 etapas, 1 hora de bate-papo, e depois eu vou abrir para perguntas aí, para vocês fazerem as perguntas para os nossos convidados, esclarecer as dúvidas aí. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeira questão aqui no agro, a gente vê que todo produtor ele tem muitas dores no agronegócio, e de dentro da porteira ele conhece muito, está no dia a dia dele, só que muitas vezes o fora da porteira, o dia a dia toma muito dele, e o fora da porteira a gente consegue auxiliá-lo. E para nós já começar aí um pouquinho do debate aí, a nossa ideia, uma das dores do produtor rural como um todo é acesso à linha de créditos, né? E daí eu vou aproveitar o João, que está aqui do meu lado aí, da Cicobi, e perguntar para o João qual que é as dificuldades aí que o produtor tem como um todo no acesso à linha ao crédito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos colegas de painel. Nelson, o produtor ele tem algumas dificuldades já inerentes da profissão, né? A gente fala que o produtor rural ele é uma empresa a céu aberto, né? E ele está ali sujeito às intempéries, né? Sujeito a várias condições aí, né? do mercado, tanto governo como mercado financeiro também, o que pode atrapalhar aí o seu acesso ao crédito. Mas o que eu vejo muito preocupante, o que dificulta, né, esse acesso ao crédito, talvez seja as condições, né, de taxa de juros, realmente, a composição de taxa de juros ainda elevada aqui no Brasil. Então, quando a gente fala aí para o médio produtor, um plano safra de 8% ao ano, para um grande produtor de 12% ao ano, são taxas realmente ainda muito elevadas para o custo de produção dele ali, né? Então, isso, de certa forma, dificulta muito realmente a performance do produtor. Também vejo muitas instituições entrando no mercado agro, né, propondo recursos ao mercado agro, mas que num determinado momento que o produtor passa por uma dificuldade, como aconteceu agora com as commodities, milho e soja, com a redução de preço, essa torneira do crédito se fecha para ele, né, e isso dificulta também ali a ele, né? Então, e agora trazendo um pouquinho para o lado do cooperativismo, né, da cooperativa, a cooperativa por si só ela está muito próxima ali do seu cooperado, né, do seu cliente cooperado. Então ela entende muito a dor dele e muitas vezes conhece 2, 3, 4 gerações que tenha relacionamento com o produtor. E isso facilita muito nessa conversa pessoal, nessa reestruturação do crédito para ele no momento de dificuldade, no alongamento da dívida dele, numa composição formatada para o momento que ele está. Então isso facilita também o cooperado. E essa proximidade, né, com o produtor facilita também acreditar realmente no crédito, acreditar no potencial daquele produtor, independente do momento. E a gente vê algumas instituições que eles entram no momento de bonança, mas num momento de tempestade eles saem do produtor, saem da cultura daquele produtor.
E eu acho que um principal fator, né, para finalizar minha fala aqui, é a composição de taxa, de juros e a questão do risco. Todo mundo que toma risco, ele quer ser remunerado por esse risco, né? E quando a gente fala do custo de captação no Brasil hoje, para a gente poder remunerar um funding equivalente ao mercado, e tem que repassar isso considerando o custo de funding, mas o risco, a gente não vai ter taxas atrativas atualmente, apesar dos esforços aí de todo mundo. Certo. Não, e do meu lado esquerdo aqui nós estamos com o Renato, né, que é diretor do Instituto Nacional da Ibraflores, né, Renato? E o Renato também sofre essas dores, né? O João de um lado e o Renato do outro. Se o Renato quiser também citar um pouquinho aí quais são as dificuldades que nós temos, Renato. Claro, com todo prazer. Muito boa tarde a todos que estão assistindo, boa tarde aos demais membros aqui do painel. Uma satisfação estar aqui e poder contribuir um pouco com essa discussão, com essa realidade. E a gente percebe claramente que um dos principais pontos sobre o ponto de vista do produtor rural, e eu amplio um pouco até essa questão, que hoje a gente não fala mais só do produtor, a gente fala da cadeia como um todo. Desde o fornecedor de insumos, passando pelo produtor rural, pela distribuição e varejo, considerando que hoje muitas cadeias estão organizadas sob a forma de cooperativas. Então aí existe toda uma modalidade de crédito que tanto os cooperados, os produtores, mas mesmo as cadeias de insumos estão precisando. E aí muito importante também, a rede bancária está antenada a essas novas necessidades, de perceber tanto linhas de crédito que se adequem. Por exemplo, no nosso setor, no setor de flores, de frutas, muitas vezes, como você tem plantios diários e você tem colheitas diárias, é completamente diferente do que a questão do conceito de safra, plantio numa época e colheita na outra. Então, realmente, hoje, eu acho que o principal é todo mundo se antenar e remodelar os produtos e serviços que estão sendo oferecidos, porque isso que o produtor precisa. O produtor precisa de algo mais moderno, que se adeque, porque estão mudando muito rapidamente essas condições de produção e de comercialização. Perfeito. Boa tarde a todos. Nelson, o tema que tu iniciou, ele é fantástico. Falar de crédito rural é falar de crédito de fomento. O agronegócio brasileiro, a lei instituiu o crédito através do fomento da indústria e também do ambiente rural como um todo. E aí perpassa tanto da indústria que traz o insumo, quanto aquela que compra e transforma em ração o milho do produtor rural. Atendendo a isso, o que eu sinto que o mercado busca, além dessa nova tecnologia? O perfil da Cicobi demonstra muito isso. E é o mesmo perfil que a gente traz dentro da Estúdio Agro. Que não basta tu fornecer um produto, tu vender um produto para um segmento. Tu tem que entender o segmento. Quando o senhor fala das flores, o é o que a gente vinha discutindo lá embaixo. Assim, o crédito agrícola, ele é diferente. As datas, a forma de composição, a forma de devolução desses valores para o setor das flores, por exemplo, quanto para o setor do fumo. E os dois compõem o agronegócio. E também é diferente para aquele ramo do transporte voltado ao agro. Ou seja, é fundamental que não só a instituição de crédito, mas todos que trabalham no agronegócio entendam, tenham afinidade com o setor em si. Não há como trabalhar no agronegócio e não saber a diferença entre um pé de soja e um pé de milho, por exemplo, que a distância é grande, mas alguns não sabem. E nesse contexto, não raras às vezes, por ser uma indústria a céu aberto, nós não conseguimos no agro cumprir o que foi pactuado anteriormente. Por exemplo, nós tivemos operações em 2010, 2012, 2015 de fomento para 10 anos, 8 anos. E essas operações não necessariamente elas possuem um crédito fixo. Por exemplo, nós tivemos casos em 2020, pré-pandemia ou início de pandemia, que houve operações para empresas voltadas ao agro e também o produtor rural, que ele foi lá e captou crédito a 4%, mais Selic. Hoje ele está pagando 20% desta mesma operação.
O ano passado, por exemplo, ele foi lá na Sicoob e pegou um crédito de custeio a 7%, a 6,74%. E projetando a entrega do soja, por exemplo, a R$200. Quando chegou na safra desse ano, o que aconteceu? O soja, que estava a 130, ou o milho, por exemplo, em Sorriso, a capital nacional do agronegócio, o milho que estava sendo comercializado a 84, hoje vale 28. Como é que paga a conta? A má fé do produtor rural? Não. Ele produziu corretamente, ele usou os insumos? Sim. O que houve foi um descompasso entre o que ele planejou e a prática. Ah, Diogo, ele poderia ter feito contrato de hedge, de put. Sim. Chega para o produtor rural lá na ponta e pede o que é hedge. Então nós temos que ter, nós estamos numa feira do mercado financeiro, mas nós temos que entender que o produtor rural, como o Nelson falou, ele sabe o dever de casa. Dentro da porteira ele dá aula. Fora da porteira, nós temos que auxiliá-lo. E aí o que aconteceu? Nesse exemplo do soja, por exemplo, do milho. Chegou na Sicoob, o cara pensava o seguinte, olha, eu precisava de 7 mil sacas para pagar o custeio do 1 milhão na Sicoob. Hoje, aliás, precisava de 5 mil sacas. Hoje ele precisa 7, 8. Ou talvez os insumos foram tão caros que ele não vai ter lucro na operação. Isso serve para flores, para todos. E aí vem a importância de ter uma empresa especializada, e modéstia à parte é o que a gente faz no dia a dia, de renegociar isso. O que é o renegociar? É o entender a capacidade de pagamento, a CAPAG que a gente chama, e mostrar para o gerente do banco qual é a possibilidade. Porque a judicialização é péssima para o produtor rural, mas também é péssima para o credor. A Sicoob não é uma seguritizadora. Os fundos de investimento que emitem em CRA não são seguritizadoras. E não são imobiliárias. Por mais que tenha alienação fiduciária, ninguém quer o patrimônio. Então, o que nós precisamos? Nós temos 2 caminhos. 3. Um deles é deixar judicializar. E aí vem um arresto, vem uma penhora online, vira um pandemônio, uma pandemia, a vida do produtor rural. A segunda delas é o que se chama hoje da judicialização, da recuperação judicial do produtor rural pessoa física. E, gente, eu sou neto de produtor rural, eu sou sobrinho de produtores rurais, sou gêmeo de produtor rural, e a minha vida é trabalhar com produtor rural. Eu não conheço um produtor rural na sua essência que queira entrar com uma recuperação judicial. Todos, sem exceção, querem honrar o fio de bigode, como se chama no interior. E para isso, muitos advogados trazem como única solução, ou a melhor solução, a recuperação judicial. E eu particularmente discordo disso, porque é ruim para o produtor rural, é péssimo, traz uma insegurança. E poucos falam que a recuperação judicial, ela é aprovada através do quê? De um acordo dos credores. De modo que, se você não fizer o acordo com os credores judicial, tu perde a área. E aí a importância da renegociação administrativa, de chegar para os seus fornecedores e para o banco, a instituição bancária, e demonstrar as possibilidades. Diegão, eu sei que eu me alonguei, mas assim, falando sobre isso, eu acho que o Marcelo, para fazer isso, é importante uma estruturação administrativa, né, Marcelo? Do produtor rural, que ele seja trabalhado também como uma empresa, né? Eu vou passar a palavra para o Marcelo. O Marcelo é nosso diretor operacional da Studio Family Business, que justamente cuida da proteção patrimonial, do planejamento sucessório. Vou passar a palavra para ele falar um pouco sobre a holding. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então, como o próprio Diogo já falou, é bem importante o produtor rural ele entender as reais necessidades dele e nós, como consultoria, passar para ele o que de fato é necessário e não aquilo que de fato a gente acha que ele tem que fazer, porque é melhor para nós. Muito pelo contrário, tem que ser a melhor necessidade para o cliente. Então, o produtor rural, como o Diogo falou muito bem, não necessariamente ele quer passar uma recuperação judicial, ele quer se prejudicar. Por que não fazer uma renegociação, analisar antecipadamente? E isso vai muito na casa das questões de proteger seu patrimônio,
analisar o que você faz na sua atividade rural. Quem sabe hoje, atuando como pessoa física, não seja o melhor caminho. Quem sabe atuando via uma empresa, via uma PJ, você consiga fazer a parceria rural de fato correta, com os percentuais de acordo com o Estatuto da Terra, para que amanhã ou depois não seja fiscalizado e seja autuado. Ou, de fato, vamos fazer um arrendamento e ter os percentuais corretos e o arrendamento pela pessoa jurídica, você paga menos carga tributária. Então, tudo isso ajuda o produtor rural. É a nossa necessidade, o nosso intuito é entender, planejar e aí sim trazer a melhor solução para o produtor rural. Então, a holding patrimonial, para proteger o patrimônio, manter o legado da família para as futuras gerações, eu não digo que é mais uma necessidade, é algo essencial para o produtor rural. Porque, consequentemente, até as linhas lá no Cicobi, eles têm uns treinamentos voltados para os filhos dos produtores rurais. E o que eles querem fazer? Manter o legado da família, manter com que aquela atividade sempre tenha produção. Muitas das vezes a gente bate muito sucessor e o herdeiro. Tem uma grande diferença entre o sucessor e herdeiro. Herdeiro é aquele que recebe. Não necessariamente ele é um sucessor daquela fazenda ou daquela atividade rural. Então isso tudo a gente consegue conduzir hoje no Grupo Estúdio e ajudar o produtor rural na real necessidade que ele precisa. E isso é muito importante, né, Marcelo, que tu está citando aí. Porque muitas vezes o produtor ele passa anos e anos criando patrimônio e o que ele menos quer? Ele menos quer ver a família dele, que muitas vezes acontece, infelizmente, uma briga familiar, aonde tu acaba dilapidando o teu patrimônio, porque um ou dois filhos que não estão no dia a dia dele querem vender de qualquer jeito, e a gente sabe que no agro normalmente são cidades pequenas onde acontece alguma coisa, está todo mundo sabendo o que aconteceu e aí a dilapidação do patrimônio oferece valor bem abaixo. Aí também quando não está organizada essa estrutura, tu já tem que pagar o ITCMD, tu vai ter que contratar um advogado, tu vai ter que pagar um percentual para o advogado. Então uma série de coisas que tu dilapida o teu patrimônio em torno de 25% a 30%, sendo que tu poderia ter estruturado antes. Tu poderia, que enquanto o patriarca está vivo, ele dá as cartas. Muitas vezes tem um filho dele que toca com ele o negócio, que sabe, está alinhado com ele, está no dia a dia dele. Então, esse filho que está alinhado e está no dia a dia, é o que vai seguir o legado dele. E tu pode criar uma empresa onde, por exemplo, tu deixa esse filho com as ações ordinárias e os demais com as ações preferenciais, que vão ter direito, e aí seriam os herdeiros, mas não o que vai tocar o negócio. Então é uma série de coisas que tu pode deixar organizado antes de acontecer e com isso acaba não dilapidando o seu próprio patrimônio. Bom, acho que para contribuir um pouco também, acho que os agentes financeiros eles precisam de uma resiliência para entender esses momentos, né, de dificuldade, de reestruturação familiar ali no empreendimento rural. E como eu falei, essa resiliência vai muito da proximidade que você tem com o produtor, com a família ali, e você conhecer a fundo e orientar, né, essa família realmente nessa reestruturação. E como bem disse o Marcelo, existe uma diferença muito grande de herdeiro e de sucessor, né, e muitas vezes a gente recomenda como instituição a formação dos conselhos familiares, né, a profissionalização. Então, muitas vezes, a criação da diretoria executiva, do tamanho, dependendo do tamanho do empreendimento. Né, e eu gosto muito de falar sobre a teoria dos quartos, né, que onde a casa é a família, mas cada quarto pertence a cada órgão. Né? Então, os proprietários, o conselho e a diretoria. E não necessariamente precisam ser todos da mesma família, mas todos eles precisam conversar com a família. Né? Então, essa teoria ela vai muito voltada para a governança, o que a gente vê muito, né, acontecendo hoje, muita profissionalização do empreendimento rural, do agronegócio familiar. Mas é importante que a instituição financeira também esteja ali no apoio e orientando esses produtores nessa reestruturação.
o Marcelo bem citou, e eu posso até contribuir com isso, nós fizemos um programa, né, de 8 meses de capacitação, onde nós demos nomes de Futuro do Agro, onde nós capacitamos, junto com a associação dos fornecedores ali da nossa cidade, a gente capacitou os herdeiros sucessores, aí sim, para que pudessem ali pegar o empreendimento e tocar em frente. Alguns deles ficaram pelo caminho e falaram, não, isso não é para mim. Alguns outros deixaram a profissão paralela que tinha e falaram, eu vou continuar o legado da minha família, do meu pai, do meu tio. Né? Então, a instituição ela não pode ser só um agente financeiro na hora de captar o recurso ou de aplicar o recurso ali para o cliente ou para o cooperado. Nós precisamos também ter esse papel social de levar essa instrução e essa capacitação para os futuros sucessores. Certo. E uma outra coisa também legal que acontece, que quando nós profissionalizamos, o agronegócio por si só ele tem muitos benefícios, né? Por exemplo, quando a gente trata de arroz, cesta básica, ele é alíquota zero. E muitas vezes a vantagem do produtor de estar plantando na pessoa física, por exemplo, que eu não me acredito, não pago PIS e COFINS, porque a pessoa física não paga PIS e COFINS. Só que, por outro lado, eu também não posso me acreditar de PIS e COFINS. No momento que eu sou produtor, pessoa jurídica, eu sigo não pagando PIS e COFINS, dependendo do que eu plantar, porém, por outro lado, eu posso me acreditar de PIS e COFINS. E esse PIS e COFINS eu posso usar para abater de INSS, de imposto de renda, entre outras coisas. Então, quando a gente desenha uma holding, quando a gente faz algo mais completo. Tu consegue desenhar todo o passo a passo do cliente, tu tem que entender como é que ele investe, se ele investe em maquinário, se ele não está investido em maquinário, para ver qual que vai ser a menor carga tributária que ele vai ter. Vai lá. Só complementando, que o Nelson começou muito bem, a parte o produtor rural, ele pessoa física, muitas vezes a gente analisa lá no Grupo Estúdio, 90% deles são pessoa física. E pessoa física ele só tem 2 mecanismos que ele adota. Ou ele adota o livro caixa, receitas menos despesas sobre a lucratividade paga imposto de renda, ou então, se ele tem uma margem de lucro mais alta, pela presunção, ele vai lá e paga imposto de renda. E a partir do momento que ele se organiza, se profissionaliza, ele tem 4 alternativas que ele pode ser adotada. A primeira delas, o Nelson falou muito bem, ele pode deixar de fazer atividade rural na pessoa física e passar a atividade rural na pessoa jurídica. E na pessoa jurídica, pelo lucro real, ele tem o direito da tomada de crédito sobre a maioria dos insumos do produtor rural. Muitas vezes ele consegue tomar crédito na entrada de PIS e COFINS. E dependendo do qual for a atividade rural dele na saída, não tem incidência. Não tendo incidência, ele tem saldo credor de PIS e COFINS. E pela lei da PERDCOMP, ele pode compensar aquele saldo credor com outros impostos federais. Imposto de renda, contribuição social ou até mesmo a folha de pagamentos funcionários do INSS. Então, muitas das vezes, nessa análise, a gente tem que mostrar para o produtor rural qual é o melhor mecanismo. Muitas vezes o produtor rural sempre nos fala, Marcelo, eu não quero ir para a pessoa jurídica, é muito burocrático, algo nesse sentido, quero continuar ainda na pessoa física. Tem como fazer isso e profissionalizar ainda, mesmo assim? Tem como fazer isso. A gente pode transformar aquela pessoa física, transferir os patrimônios da pessoa física para a pessoa jurídica e fazer um contrato de comodato e ele continuar atuando na atividade rural pela pessoa física dele. Em alguns casos, se ele tem saldo de prejuízo acumulado na pessoa física, é vantajoso, porque ele não paga a carga tributária, ele abate do saldo de prejuízo acumulado que ele já tinha. Então, isso a gente analisa também. Não é necessariamente ele tem que adotar a pessoa jurídica. Não, a gente vai analisar caso a caso. Então, ele protege os patrimônios, faz a sucessão organizada para os futuros herdeiros ou sucessores e, consequentemente, ele continua a atividade rural na pessoa física, caso ele queira. Em alguns casos também tem outro mecanismo. Depois de uma certa idade, um produtor rural que tem uns 80, 90 anos, não quer mais atuar na terra e os filhos não querem continuar, um é advogado, um é dentista, um está no exterior, muitas vezes o produtor rural nos pergunta, o que eu faço agora? A gente sempre pensa na atividade e fala assim, por
que não faz um arrendamento da tua área e coloca alguém no lugar para produzir e você recebe por safra? E você recebendo por safra na pessoa jurídica, você tem uma redução de carga tributária significativa perante a pessoa física. Pessoa física você tem uma carga tributária de até 27,5%. Na pessoa jurídica você pode chegar de 14,53% ou 11,33%. Então é significativo a economia tributária que dá para se alcançar para o produtor rural. E além disso, a gente fala muito sobre a parceria rural. Além da pessoa física, também trabalhar junto com pessoa jurídica, de acordo com o Estatuto da Terra, claro. Se analisa qual é o percentual que ele vai se utilizar e aí sim ele pode utilizar uma parte da atividade pela pessoa jurídica, uma parte da atividade pela pessoa física. E ele vai condizer sobre o resultado. É um percentual. Então o produtor rural ganha um leque, se profissionaliza, consegue ter toda a governança, o controle. Eu sempre falo, o poder da caneta pode estar no nome do patriarca, o patriarca continua mandando, não perde o mando para os filhos, e muitas das vezes ele tem toda essa organização e já deixou a sucessão organizada, evitando uma reforma tributária que quer majorar o ITCMD. É bem interessante isso, e eu queria trazer um aspecto adicional a tudo isso que você falou, que quando a gente fala em termos de possibilidades, fala em linhas de crédito, fala em sucessão, a gente tem que pensar na nova sociedade que está se formando, né? Na nova sociedade que mudam seus padrões de costumes, de consumo, de interação, tecnologia, inovação. E dentro disso a gente tem que pensar que dentro da sucessão mesmo, são novos conceitos. O que é importante para as novas gerações? De repente aquele patriarca que desenhou todo o complexo para como ia ser a sucessão, não é necessariamente o que os herdeiros vão querer. E os herdeiros, de repente, vão ter que assumir os empréstimos que a empresa honrou ou que a empresa fez. A realidade é completamente diferente. Então, precisa ter esse olhar para esse aspecto sobre como essas pessoas, novas gerações, se informam, decidem, fazem, consomem, plantam, o que é importante, questões de sustentabilidade, questões de rastreabilidade, tudo isso é muito importante. E pensar também muito na questão também do que o próprio sistema bancário oferece, pensar na realidade até social um pouco. Uma coisa é um grande produtor de soja, de milho, de trigo, que tem milhares de hectares, e outra questão são as áreas de cultivo protegido. Aí eu falo, por exemplo, de flores, de frutas, de hortaliças, onde você tem uma altíssima empregabilidade. No nosso caso, por exemplo, em flores e plantas ornamentais, talvez muitos não saibam, mas até 63% da mão de obra é feminina. Perto do agronegócio é completamente diferente. Então isso é uma realidade, são necessidades diferentes, são formas diferentes e tem um olhar diferente até na abordagem para negociação. E se a gente imaginar que é muito importante numa renegociação de dívida, você levar em consideração tudo isso, porque a capacidade produtiva e a honra do produtor é algo a se pensar muito, que você falou, que eu acho que é fundamental. É o fio de bigode, isso vale muito mais do que vários outros fatores. Renato, hoje é o dia do florista, né? Então, em seu nome, a gente quer parabenizar também todos do setor aí, tão importante o setor. Estamos aqui próximo à casa de vocês no Brasil, porque o maior fomento dessa atividade é aqui em São Paulo, então parabéns mesmo. E está no nosso dia a dia, né, Renato? Mas assim, só para complementar e para finalizar esse tópico, eu acho que tudo isso se resume em uma situação. Tudo isso. Entender a dor do produtor rural. Não há ciência exata. Nós não temos um produto de prateleira. Nós não podemos ter um produto de prateleira no agro. Seja na linha de crédito, vem lá, Plano Safra. Quem estuda crédito rural vê que o Plano Safra ele também tem pontos diferentes a depender da região, do tamanho do produtor e da sua atividade. Então, todos os serviços corporativos, eles também precisam se atentar a isso. Não adianta nós oferecer um CRA para um cara que é prolafiano, que planta, que consome 100, 150 mil de crédito por ano. Mas nós também não podemos tentar renegociar para pagamento mensal de um cara que produz soja. Como é que eu vou renegociar a dívida do cara do soja? Como muitos bancos fazem.
Não, fica tranquilo, tira do crédito rural, transforma em crédito convencional e parcela. Ou fazer uma parceria agrícola. Aqui em São Paulo acontece muito isso. O que acontece? Isso é para regularidade. Em São Paulo, nós estamos vendo agora, isso nasceu no Rio Grande do Sul e migrou-se, que é o trabalho da Receita Federal chamado Declara Grãos. O que é o Declara Grãos? É uma operação da Receita Federal que visa notificar, autuar produtores rurais que estão em desconformidade. Até o ano passado, a Receita estava autuando e falando assim, olha, regulariza, eu sei que tem uns pontos errados, me traz o correto, que está tudo certo. Agora mudou um pouquinho a visão lá do pessoal de Brasília, e o pessoal está falando assim, não, negativo, multa, autua, e depois ele que se defenda falando que está certo. Eu sei que não é os termos utilizados, mas eu acho que tem muitos produtores rurais nos ouvindo e essa é a verdade. Então, o que é importante? Aqui em São Paulo há um fenômeno de contratos de parceria para empresas de cana-de-açúcar. Vem a indústria e, na verdade, arrenda a área, só que ao invés de fazer o arrendamento, constitui-se o contrato de parceria. Isso é fato, nós temos que jogar limpo, acontece. O que acontece? Esse contrato de parceria ele é altamente discutível. Se você trouxer um planejamento adequado, dentro de uma pessoa jurídica, você consegue 2 fatores. Primeiro, uma regularidade fiscal. Segundo, tu consegue fazer um planejamento, porque o cara que arrenda a área, ele não está atuando, ele quer usufruir do financiamento, do financeiro, como se fosse um arrendo de o aluguel de uma casa, por exemplo. E quando você traz isso dentro de um planejamento estratégico, tu pode direcionar o seguinte, olha, X% dessa renda vai para os filhos e Y vai para a aquisição de uma nova área, para o investimento coletivo. Tudo isso tu consegue fazer dentro de um acordo familiar. Por isso, a importância, e aí encerro, de fazer uma análise global do caso concreto, do produtor e do seu grupo, no caso em si. Eu quero só fazer um resumo aqui, então a gente já falou sobre tomada de crédito, renegociação de dívida, proteção patrimonial, profissionalização do empresário, a indústria a céu aberto, boa essa definição, planejamento tributário para redução de impostos. Eu queria fazer uma pergunta, tanto para o Diogo como para o João. Que conselho vocês dariam, né, para esse empresário, né, quando e quais as medidas que ele deve tomar para uma renegociação de dívida? Porque ele tomou crédito, se endividou, com a boa fé, não está conseguindo honrar, e aí a pergunta é quando ele faz a renegociação e quais as medidas, né, quais o passo a passo para ele conduzir, né, e o porquê. Bom, vai dar vamos lá. um pouquinho de divergência entre nós dois. Porque eu acredito que são pontos de vistas diferentes, né? Sim, Um mas do eles se que comungam. emprestou o crédito e do outro que está do lado do agricultor querendo ajudar ele. Mas eles acabam tendo que ter sinergia, porque o objetivo é o mesmo, é resolver Exato. a situação. Exatamente. A instituição ela quer receber o crédito, ela não quer receber propriedade, né? A gente quer receber o crédito ali com Ele bota o bem em garantia, não quer tomar. Exatamente. Ele quer receber. Muitas vezes o produtor acha que a instituição quer realmente o bem. Não, a gente quer receber somente isso. Mas acho que o primeiro passo é o produtor sentar com o seu gerente, com o seu officer ali, né? E realmente abrir o jogo e demonstrar quais são as dificuldades momentâneas ou que ele já vem passando ou que vai passar ali naquele momento. E realmente contar com a instituição para que ele faça a reestruturação é importantíssimo para ele ser transparente e que a instituição também tenha abertura para que possa fazer isso. Como bem o Diogo falou, não adianta a gente tirar uma linha de crédito subsidiado e colocar numa carteira comercial com uma taxa 2 vezes maior. Né? Se o cliente, o cooperado, no nosso caso, né, eu falo cooperado por representar a cooperativa, ele já está em dificuldade com uma linha a 8% a 12% ao ano, imagine uma linha a 18%, né, uma linha a 20% ao ano. Então, é impagável. Aí sim se torna uma dívida impagável. Então, primeiramente, sentar com o officer, com o banker dele ali, negociar, ser transparente, ter uma assessoria jurídica compatível com os anseios do produtor, tá? Então não é acreditar somente na facilidade que vendem hoje,
né? Como bem o Diogo disse, a recuperação judicial é prejudicial para todo mundo. Não só para o produtor e não só para o banco, mas também para o produtor, né? Porque a recuperação judicial acho que é o extremo do último ponto. Então é um momento que realmente ele não tem condições de honrar e nenhuma perspectiva de futuro. E a gente sabe que todo produtor ele quer honrar o nome dele, a família dele e continuar assim, por um momento de dificuldade que ele está passando, mas reestruturar, ter um fôlego para que ele possa continuar. Então eu acho que sem dúvida a transparência e a conversa acho que é o primeiro passo e dali surge sim as oportunidades. Perfeito. Tu falou da garantia, Diego, só vamos brincar, descontrair um pouco, eu e o Diego gostamos disso. Eu sempre falo que no agro, a melhor garantia, o pessoal fala em alienação fiduciária, patrimônio da afetação, tal. A melhor coisa é trazer a cunhada do cara da avalista. Coloca ela no Serasa, que ele vai buscar resolver isso. Funciona muito. É a verdade. No interior, meu amigo. Mas é da briga familiar. Não, mas tem que ser alguém que não é do grupo, né? Alguém que sinta a dor de perder. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a primeira coisa do produtor rural é se olhar no espelho. Isso é difícil. Eu acho que se olhar no espelho é a maior dificuldade do produtor. Quando eu falo se olhar no espelho, primeiro, quebrar a barreira, porque quando você está devendo, Diego, você começa a ver o banco, o teu credor, como teu adversário. Tu começa a não atender o gerente do banco. Tu vê como adversário. Então, assim... Bloqueia ele no WhatsApp. Isso, a primeira coisa é essa. E eu vejo totalmente o inverso. Primeiro, raramente o produtor rural vai descobrir no dia do vencimento que não consegue pagar. Isso é quase impossível. Porque ele já está sentindo uma queda acentuada dos produtos, ele sentiu uma frustração iminente, ele tem indícios, são culturas longas. Então você tem, no mínimo, indícios. E aí, nesse momento, é a hora que ele tem que se olhar no espelho e planejar. Eu brinco, é tipo Casas Bahia, quer pagar quanto e quando? Em que sentido? Nós precisamos ter uma análise racional, ele fazer o dever de casa, que é a CAPAG, que a gente chama, é sentar com um advogado, com uma assessoria administrativa e falar o seguinte: olha, a minha realidade é essa. O exemplo que a gente deu antes do soja, do milho. Olha, eu precisava colher 130 sacas a 82 para pagar. Eu não consegui. Tá, mas tu não consegue pagar nada? Não, eu consigo pagar em tal fluxo. E aí chegar para o banco e não simplesmente falar isso, externalizar, ou como alguns acham que é financiamento de moto, né? Ah, eu dei 1 milhão, vou pagar 500. Não é assim também. Nós temos que conhecer a regra do jogo. E dentro da regra do jogo, fazer uma proposta compatível com a tua capacidade financeira, mas também que tenha similitude com os interesses do credor. Afinal de contas, por isso que eu falo do espelho. Às vezes as pessoas vêm para nós e falam assim: não, fazem 3 anos que eu pago. Aí tu vai olhar, cara, não consegue pagar em 10. É possível. Outros casos, cara, eu quero 10 anos. Tu entende que talvez em 3 anos é melhor para ele mesmo. Então é entender o caso. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, qual é o momento? O momento é quando antecede o vencimento. Tudo que você faz de forma planejada, ele é mais antes assertivo. De ficar inadimplente, né? Exatamente. O momento ideal. O momento ideal o quê? É quando ele sentiu que não vai conseguir adimplir. Se sentiu que não vai conseguir cumprir da maneira adequada, se der tempo, liga para o Marcelo e tenta proteger o patrimônio. Brincadeira. Mas assim, brincadeiras à parte. Sentiu que não vai conseguir adimplir, começa a criar um plano de reestruturação ou alongamento desse débito. Eu acho que esse é o momento ideal. Obrigado, Diogo. Queria fazer uma pergunta para o Nelsis. Só antes, Quer complementar? E uma coisa que o Vai lá. João falou muito bem, que não existe mágica. Às vezes chega um advogado e diz que vai fazer mil e umas coisas, que daí eu coloco na justiça, e daí eu coloco que não vai ter restrição no banco. Não é assim. Então, quando a gente procura alguém, a gente tem que pegar alguém muito transparente, que te dê a realidade, porque nada mais... E que conheça, né? Que conheça e que te dê a realidade, porque não existe mágica. Eu vou fazer uma dívida, dei em patrimônio um valor acima e agora eu não vou pagar juros, ou vou pagar menos. Não, isso daí não vai acontecer.
e aí tu vai causar uma briga, tu vai ficar negativado, tu não vai conseguir crédito com ninguém, daqui a pouco tu vai acabar com o teu negócio. Então, eu acho que isso daí é muito importante aí que o João comentou. Obrigado, Nelson. Eu queria te fazer uma pergunta, e eu acredito que o Marcelo possa complementar. É o seguinte, para aquele empresário do agronegócio que está nos assistindo, que vai nos assistir, ele está olhando aqui a nosso bate-papo e ele está com a dúvida o seguinte: será que eu me encaixo numa holding, numa proteção patrimonial, né? Qual é o perfil ideal de cliente, né? Qual é o perfil do empresário e por que ele deve fazer uma holding, né? Então, quem é quando ele pode fazer, quem é o perfil ideal e os benefícios, né? Certo. Vamos lá, então. Então, a pessoa que tem patrimônio, normalmente ela se encaixa no perfil da holding. Mas o que nós temos? Aí é do grupo, tá? Da Estúdio Agro, do grupo Estúdio Family também. O que a gente faz? Os nossos produtos, normalmente a gente faz um diagnóstico gratuito, inclusive para o possível cliente conhecer o nosso trabalho. No momento que ele conhece o nosso trabalho, conhece como que a gente vai atuar, e se ele entender que é o momento certo, aí nós damos o próximo passo e fechamos o negócio. Enquanto ele entender, não, daqui a pouco eu achei legal, mas não é o momento, fechado, pelo menos nós estamos mostrando mais uma possibilidade, e do mesmo jeito acontece na renegociação de dívidas. Se tu acha que tu está meio sufocado, mostra o que tu tens, que nós vamos fazer um diagnóstico para ver se faz sentido, se tem como nós te ajudar de uma maneira transparente, porque muitas vezes nós temos que olhar os dados. Eu simplesmente sair dizendo, não, nós conseguimos te ajudar, sem olhar os dados, eu não vou estar sendo verdadeiro. E que informação geralmente precisa para montar o diagnóstico? O que ele tem que apresentar? Certo. Normalmente, então, para diagnóstico de holding, a gente precisa do imposto de renda e daqui a pouco uma estrutura da família e tudo mais para nós conseguirmos desenhá-la. Porque a gente desenha bem... Tem muitas consultorias que cobram o que a gente dá nesse diagnóstico. Nós montamos a estrutura e mostramos como é que seria o desenho para ele. No momento, em renegociação de dívidas, por exemplo, a gente precisa do contrato, entender como é que ele está financeiramente, para ver o que a gente, se faz sentido para o banco, se pode fazer sentido. E até se o Diogo quiser complementar e o Marcelo também podem ficar... Desculpa, Nelson, eu ia fazer uma pergunta para o Renato no ouvido dele, mas vou fazer aberto aqui. Olha só, a pergunta do Diego foi fantástica e o diagnóstico ele traz essa realidade. Mas o que a gente gosta de comparar e às vezes fazer uma análise? Se tu pegares algumas regiões do Brasil, por exemplo, onde eu resido, o alqueire de terra, ele está girando em torno de R$400 mil, 350, R$400 mil. Em algumas regiões isso é mais, outras é menos, depende da peculiaridade. Isso quer dizer o seguinte, o cara que mora no oeste de Santa Catarina e tem 3 alqueires de terra, ele é milionário. Talvez ele não consiga levantar R$20 mil na Cicobi sem uma garantia, porque ele não tem giro para isso, dependendo da atividade. Em outras regiões, o cara com 3 alqueires, ele planta flor para, sei lá, para quanto faturamento. Veja, com a nova estruturação que o governo federal vem buscando, esse cara que tem 3 alqueires, um sítio, ele tem um patrimônio, por exemplo, de 1 milhão, se passar o que o cara está querendo lá em cima, ele vai pagar 20% desse patrimônio. Os filhos dele vão pagar. Ou seja, de um patrimônio de R$1 milhão, lá no momento da sucessão, o cara tem que ter 200 mil para pagar só o ITCMD, só o causa-morte. Eu não estou falando do advogado, das custas de cartório, não estou falando nada disso. Então veja, para quem que serve a holding, querido? Para todo mundo. E veja, a holding é uma das alternativas do planejamento sucessório. Talvez para esse cara vale a pena, talvez, uma dação, talvez. O fato é o seguinte, o produtor rural ele tem o perfil de se apequenar. Você vai falar com alguém sobre planejamento sucessório, ele fala assim, não, isso não é para mim, isso é para cara grande. O produtor rural ele tem esse perfil. Só que nós temos que entender que hoje, qualquer 3 alqueires, como eu comentei, o cara é milionário. E o governo está olhando, ele precisa arrecadar. Quem que ele está olhando?
quem produz, quem gera riqueza. E quem que gera riqueza no Brasil? É o agro. E é onde eles estão querendo buscar dinheiro. Por isso a gente tem que se proteger e se planejar. É só essa intromissão aí. Queria fazer um complemento, que essa parte é bem particular. O produtor rural, sempre quando a gente vai conversar com ele, quando ele é pessoa física, ele sempre fala, não, eu sou pequeno ainda, eu sou pequeno. Aí o cara, tu vai olhar, ele tem 1.000 hectares de terra, tem 5.000 hectares de terra, mas ele continua fazendo atividade rural na pessoa física. E ele ainda imagina que é aquele gatilho dentro de casa. Eu faço do jeito que dá, é assim que eu faço, é assim que eu sempre fiz, é assim que dá certo. E ele não imagina que num planejamento a gente tem várias alternativas que vão deixar muito mais fácil e engatilhado para as futuras gerações. Então esse é o gatilho que a gente, no momento que a gente pensa para o produtor rural. Uma coisa que eu sempre falo nas reuniões, a gente sempre tem que pegar o patriarca e olhar o filho junto na reunião. Por que junto o filho na reunião? A partir do momento, o patriarca é muito mais um cara mais fechado. É um cara que lida na terra 50 anos. O filho já está com as novas tecnologias, já está pensando no novo. E muitas vezes, tu colocando os dois na reunião, eu sempre falo assim, eu não sou vendedor, eu sou um cara que passo a informação. A partir do momento que eu passo a informação e demonstro para ele os benefícios tributários, as economias que ele alcança, numa reunião de domingo, o filho convence o pai e fala, pai, lembra lá atrás, a gente passou por um processo de inventário da avó, né? E a avó, tu lembra que tu gastou uma boa grana, tu pagou advogado, tu levou 3, 4 anos para se regularizar o inventário. Não quero passar isso contigo, vamos resolver antecipadamente. E aí o filho convence o pai. O pai, de fato, muitas vezes ele é mais fechado e ele entende que ele acha que ele vai perder o poder da caneta. E muitas das vezes uma holding bem estruturada, é isso que a gente fala, não é igual esse da Larissa Manoela. Então a gente tem que pensar uma holding bem estruturada, onde quem tem o poder da caneta é de fato quem comanda ainda. Esse é o diferencial, tá, pessoal? Acho que Marcelo, desculpa. Não, Marcelo, acho que o planejamento sucessório ele não vem só para preparar o futuro ali do empreendimento, mas vai muito para a redução de custos, como a gente está falando nesse painel. Né? Acho que pegando um pouquinho de tudo que você falou, para redução de custo ali para o produtor. Então, a programação realmente sucessória, ali, o planejamento sucessório, a análise da cadeia produtiva e também os novos hábitos nos traz muitas oportunidades. Eu falo como agente financeiro, mas falo para toda a cadeia do agronegócio, como oportunidade de promover essa redução de custos para os nossos clientes, para os nossos cooperados produtores. E o planejamento, nesse momento, ele não vem somente na proteção, né, do patrimônio ali, mas sim fazendo esse papel realmente de trazer essa redução. E a empregabilidade da tecnologia presente hoje nos traz uma otimização de recursos, né? Uma oportunidade ali de promover essa redução também, né? Então, acho que tudo que nós falamos aqui, ela está envolvida na redução de custos, né? Ela tá linkada de alguma forma, tanto na tomada de crédito, na renegociação, mas no entendimento. Então, a gente fechou esse entendimento aqui realmente falando disso, né? O que a gente promove, né? O que os agentes envolvidos, os stakeholders ali, eles podem contribuir para que isso seja, né? E não tem como a gente fugir dessa palavra de redução de custos. Acho que é o futuro realmente para a performance de todo produtor, e também não tem como a gente fugir da sustentabilidade, muito bem falada pelo Renato, e da tecnologia empregada nos negócios. Eu queria só complementar com relação a essa questão. Você pode fazer um planejamento sucessório, você pode formar uma holding, mas normalmente quem organiza isso é o próprio proprietário, que vai atrás. Ele não pergunta para os seus herdeiros se é isso que eles querem. E aí que está a grande falha, porque normalmente as novas gerações não participaram do processo e elas não estão, de repente, recebendo um grande bem, elas estão recebendo um grande encargo.
Então, não é isso que eles querem. Se você não envolvê-los no processo, não explicar e não ouvir as demandas, aquilo que eu também falei, os conceitos mudaram. Para a nova geração, ele não quer ter um carro. Quantos adolescentes, 20 e poucos anos a gente vê hoje que não tem carta? Mudaram os conceitos, mudaram os hábitos, a questão sustentável, tudo isso faz parte. Então é importantíssimo nesse processo sucessório ouvir as novas gerações e fazer com que eles participem, que é aí que vai estar o sucesso disso dar certo. Quer complementar? Vou complementar mais uma coisinha que eu acho que agora nós também comentamos em tecnologia, né? E tu vê, e uma coisa vai puxando a outra. Nós estávamos falando em holding. Eu ia dizer, esse é o último tema, né? O último aqui são as oportunidades com base em tecnologia, novos hábitos alimentares. Isso. E daí, vamos lá, nós falamos de holding, falamos de produzir daqui a pouco na pessoa jurídica que tem o benefício da alíquota zero. E eu tive numa empresa até que nós fizemos um trabalho onde nós temos a lei do bem. Eu até quero passar depois a palavra para o Fofonca, que ele vai dar uma explicadinha no que é a lei do bem. Mas o que acontece? Eu vou resumir rapidamente. A lei do bem é um benefício que o governo te dá para quando tu faz novas tecnologias, quando tu está em período de teste. E o que aconteceu nessa empresa que nós somos, uma empresa de cana-de-açúcar? Eles iam lá, eles fizeram um drone do zero. Ou seja, eles não compraram um por causa que eles tinham que fazer com que o drone fosse lá e quando a cana nascesse torta, ele tinha que ir lá, tirar e plantar de novo, que valia a pena para ele. E a lei do bem, se ele está na pessoa jurídica, ele tem mais esse benefício ainda, além de todos os outros. E aproveitando isso, eu queria passar a palavra para o Fofonca ali, para ele... Deixa que eu alcanço aqui, deixa que eu alcanço. Para ele falar um pouquinho aí no agronegócio, porque o agronegócio, normalmente o agrônomo ele é um engenheiro que ele não para de inovar e não para de inventar coisas. Fofonca, vai lá e explica um pouquinho então, o que é a lei do bem. Finalizar falando essa parte da lei do bem, a gente tem uma palestra depois, né, só de lei do bem às 4 horas, mas antecipando, vocês estão falando de tecnologia. Hoje o próprio governo tem uma lei que beneficia as empresas, que fomenta que elas investam em tecnologia, compartilhando o risco junto com o empresário. Então, indústrias do agronegócio, que estão sempre desenvolvendo coisas novas, melhorando seu processo produtivo, criando novos produtos, parte do valor investido com esse projeto, ele é, podemos dizer assim, subsidiado pelo governo. 20% hoje do valor que uma empresa investe em inovação e tecnologia, ela tem de volta na forma de redução de imposto de renda e contribuição social a pagar. Então, se torna um benefício. Ele começa em 20% do investimento e pode bater 34%. Então, é o próprio governo incentivando as empresas a investir em inovação, a investir em tecnologia, a fomentar isso. Porque tu traz ganho de competitividade, ganho de produtividade e qualidade nos produtos. Esse é o foco do MCTI, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Fomentar que as empresas criem coisas novas, para a gente sair da inércia. E o agronegócio é que está sempre fomentando coisas novas, querendo melhorar a sua produção, a qualidade do seu produto, tornar mais competitivo, ter mais margem de lucro. Então, quando a gente fala em lei do bem, num setor que altamente investe em inovação e tecnologia, não tem por que a empresa não aproveitar esse benefício. Então, que é algo que, como a gente foi lá naquela usina, que eles investiam muito, investiu porque a cabeça do dono, ela fomentava muitas coisas, ele criava coisas do zero, ele via, eram 7 sócios e tinha alguns sócios que eram meio professor pardal, podemos dizer assim, que eles criavam coisas novas. Então, só que ele não sabia que aquela criação dele poderia trazer um benefício para o próprio negócio dele. Então é aí que a gente vem com a lei do bem, trazendo para um cenário do agronegócio que tem muitos benefícios fiscais e a carga tributária do imposto de renda acaba sendo muito alta. Então, quando eu acho uma forma de reduzir esse custo tributário, como a gente está falando ali com o João, de redução de custos, redução de custo tributário também é uma forma, a lei do bem vem para isso, para incentivar a tecnologia e reduzir o custo tributário. E se ele está na pessoa física, ele pode tomar esse... Pessoa física não pode. Ele tem que estar na pessoa jurídica e no lucro real. Tá certo. Obrigado, Rafael. Quero abrir agora para perguntas. A gente já está basicamente fazendo um debate aqui, né, amplo com os convidados. Quero te passar nome, sobrenome, empresa e aí pode fazer a pergunta.
Na verdade, meu nome é Luiz, faço parte do portal de investimento. E na verdade é só para contribuir também com tudo que foi debatido aqui. Eu estou hoje atuando numa região onde o agronegócio ele é muito forte. Inclusive, do meu lado está o nosso sócio Flávio. Ele foi produtor, ele tinha fazendas de seringueiras na região. E do lado, você perguntou se tinha algum produtor aqui. Temos na banca, o nosso cliente tem um frigorífico e faz abate de animais, e foi bem pontuado a parte de crédito quando foi falado, é muito difícil um produtor rural, alguém do mundo agropecuário, que quando a gente fala de RED para ele, a pessoa não sabe nem o que é. Por conta disso, nós estamos fazendo justamente esse trabalho na região, mostrando para os produtores que é possível sim ter uma previsibilidade no ganho que ele vai ter na próxima safra, protegendo desde um produtor de gado, por exemplo, ele consegue ter a previsibilidade do custo da ração para um confinamento, por exemplo, até o preço de abate, o quanto que ele vai estar ganhando. No caso de um frigorífico, que são as duas pontas, um frigorífico tem que comprar um gado mais barato e o produtor de gado tem que vender o gado mais caro. Existem as duas pontas e a gente consegue trabalhar justamente protegendo os dois lados do negócio. Então, é bem válido. E a parte de flores começou ontem, inclusive, na cidade de Atibaia. A festa de flores e morango vai até o dia 24 de setembro, aqui a 60 km de São Paulo. Diego, se me permitir, Claro. tu falou uma questão fantástica sobre o gado, eu e o Nelson falamos ontem sobre isso. O que acontece? Olha a dor do frigorífico. Ele vai lá, alguns frigoríficos eles fazem parte da cadeia também, não só o abate. Aí o cara vai lá e compra o bezerro, por exemplo, a R$12 o quilo, R$13, e aí vai mantendo ele, passa para a segunda etapa. Um outro produtor compra para colocar no confinamento, com toda uma projeção de resultado. Quando ele vai entregar, e agora está acontecendo isso, infelizmente, novamente, nós estamos no gado seguinte, todo mês a gente acha que é o pior mês da história, né? Só que o mês seguinte vem e nos surpreende sendo o pior um pouco. Então, só que se a gente conseguisse, e a gente consegue, quando colocar o gado, compramos o gado, antes de colocar no confinamento, ligar para o pessoal da XP, por exemplo, e falar assim, ó, querido, estou comprando o gado a tanto, trava para mim aí na bolsa. Aí, meu querido, quando tu está entregando o gado gordo para o frigorífico, o preço independe se estiver abaixo. Se aumentar, tu participa com o lucro. Olha que bacana. É um seguro de baixa. Tu vai pagar cerca de 3% hoje, 2%. Tu vai pagar 2%. Cara, isso é uma solução fantástica. Que para nós, eu como pessoa física, na condição de produtor, não faço isso. Compro o bezerro para colocar na entre-safra do soja, lá na aveia, a 13 e vou entregar a 8, olha o ferro. E hoje o mercado não disponibiliza fazer o inverso. É travar e ter a segurança na entrega. Isso sim é otimizar. Assim como o planejamento tributário. O planejamento tributário e a revisão de tributos federais do frigorífico, o Grupo Estúdio tem N cases que trazem resultados assim fantásticos. De frigorífico que faturam, Fofonca, me ajuda, 20 milhões e tem, às vezes, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de crédito, que também é fluxo de caixa direto. Obrigado. Para encerrar, eu gosto de deixar sempre uma deixa para o Vitor fazer um corte. E aí eu quero jogar para vocês aí, para a gente fazer aquele corte bacana. O que o produtor, o empresário do agronegócio, a gente só falou coisa boa da holding, né? Só benefício, benefício, benefício. Por que ele não executa? O que geralmente ele fala? Qual é a crença que ele tem, né? O que limita ele a fazer aquilo? E como é que a gente quebra isso, ou seja, contra-argumenta para ele poder enxergar realmente o fato e o dado, né? Sabe, Diego, eu acho que assim, ó, como daí não é só o agronegócio, eu acho que o produtor, ele é um empresário. E o empresário, ele cuida de dentro para dentro da porteira. E ele tem que cuidar do custo que ele pagou no fertilizante, tem que comprar mais cedo, tem que
tem que rezar para chover, tem que rezar para não chover muito. Ele tem que cuidar o preço de venda. Daí, em alguns grãos que não tem essa opção de venda, por exemplo, e quando ele não conhece, ele tem que saber o momento certo de vender. Então, o dia a dia acaba tomando todo o tempo. Então, no momento que a gente consegue achar, em algum momento, explicar para ele isso e trazer tudo pronto, é o jeito de tu conseguir abrir uma porta e organizar. Mas se o produtor quiser fazer sozinho, ele não vai conseguir, que é a mesma coisa do que nós querer plantar. Amanhã nós não vamos conseguir. O dia a dia te mata. Então eu acho que é o know-how. O know-how dele é de fazer o de dentro para a porteira e achar uma pessoa especialista de fora que possa auxiliar ele. Fechado, obrigado. Gente, quero agradecer a presença de vocês aqui, a presença de quem está nos assistindo, quem vai assistir depois. Obrigado pela presença, pela confiança e pelo tempo despendido. Quero pedir uma salva de palmas e quero depois tirar uma foto com vocês aí para ficar guardada e a gente botar como capa lá no nosso YouTube lá. Muito obrigado e até a próxima palestra, que tem mais uma agora às 16 horas sobre a Lei do Bem e depois uma às 18 sobre Legal Claim. Obrigado, gente.